Capítulo 759, O Mistério da Jovem, o Clã Abandonado por Deus. Tradução, Cyber Revisão, CYS. O abismo do demônio eterno continha um encanto infinito para os artistas marciais do continente do demônio sagrado. Havia muitas potências de nível imperador que se aventurariam no abismo do demônio eterno quando perdiam toda a esperança de fazer um grande avanço, no desejo de encontrar uma chance de sorte em seu interior. E o resultado foi que nenhum deles jamais retornou. Nem mesmo a potência número 1 do continente do demônio sagrado foi uma exceção. Mesmo assim, muitas potências mantinham um desejo permanente de se aventurar no abismo do demônio eterno e explorar os mistérios dentro dele, isso porque a Terra era mística demais. Haviam existências puldarussas dentro do abismo do demônio eterno que chocariam qualquer um. Lin Ming também tinha um interminável interesse no abismo demônio eterno. Antes, Lin Ming também se encheu de curiosidade em relação ao reino místico da Divina Fênix e ao clã da Fênix Ancestral. No entanto, os mistérios do reino místico da Divina Fênix já haviam sido revelados. Porque haviam muitas pessoas dentro do reino dos deuses, muitas vezes haviam ramos de seitas e famílias que se mudavam para os reinos inferiores. Os ramos do clã Fênix do reino dos deuses também não eram exceção, esta era a origem do reino místico da Divina Fênix. Mas quanto ao abismo do demônio eterno, Lin Ming sentiu que o lugar estava simplesmente coberto por mistérios inescrutáveis. Ele pensou na imensa besta divina na zona proibida de 1000 milhas cujo corpo se estendia por milhares de milhas, e ele também pensou no coração daquele grande imperador que batia eternamente por 100.000 anos no cadáver impecável da deusa que estava em um sono por 100.000 anos. Se estas coisas de fato foram deixadas por algum ramo do reino dos deuses, então isso era verdadeiramente inacreditável. Lin Ming suspeitava que talvez o dono daquele coração que ainda batia ainda existisse no reino dos deuses e pudesse até ser uma existência que estivesse no pico das artes marciais. Ele pode até ser uma existência com a qual o imperador demônio ou o feiticeiro do reino divino da região selvagem do sul não poderia jamais se comparar. Porque tal personagem apareceria no continente da queda do céu. Porque seu coração estava selado dentro do corpo da deusa. Ele estava morto? Ou ele estava vivo? Se aquela deusa era a pessoa mais importante para o grande imperador, então por que ele a deixaria sozinha naquela sepultura solitária na zona proibida de 1000 milhas? Lin Ming e Mu Qianyu foram até o quarto daquela jovem misteriosa. Quando eles abriram a porta, viram que a jovem estava vestida com roupas brancas frescas, as costas viradas para eles enquanto ela olhava pela janela, o cabelo caindo pelos ombros como uma cascata. Ao lado da jovem, a cama ainda estava arrumada e ordenada como se ela não tivesse dormido nada, ao invés disso, ficando sentada no peitoril da janela durante toda a noite. Enquanto Mu Qianyu olhava para as costas dessa jovem, ela sentiu uma dor inexplicável encher seu coração. Senhorita, qual é o seu nome? A jovem se virou para olhar para os dois, suas pupilas cinza escura brilhando com uma indiferença fria. Ela não falou, ignorando completamente a pergunta de Mu Qianyu. Ela parece ter selado seu coração e sua confiança nos outros. Eu não tenho ideia do que ela experimentou em sua vida. Mu Qianyu disse a Lin Ming com uma transmissão de som de verdadeira essência. Lin Ming pensou por um momento. Se este fosse o caso, então querer descobrir a verdade sobre sua vida era impossível neste momento. Lin Ming traçou seu anel espacial e um pingente de jade azul apareceu em sua mão. Senhorita, você reconhece isso? Quando a jovem viu o pingente de jade na mão de Lin Ming, uma mudança finalmente ocorreu em sua expressão. Ela subconscientemente colocou a mão em seu próprio peito, sentindo aquele calor familiar.
O pingente de Jade ainda estava aqui, havia 2 pingentes de Jade. Você? A jovem garota finalmente falou. Esta foi a primeira vez que Lin Ming a ouviu falar desde a primeira vez que a viu. Sua voz era agradável, mas tinha um sotaque muito peculiar que se seguiu. De onde veio o seu pingente de Jade? Lin Ming sorriu levemente e afastou o pingente de Jade. Antes de responder sua pergunta, preciso que você responda a uma das minhas, primeiro. Eu gostaria de saber sobre sua vida. A jovem hesitou por um momento, um lampejo de confusão passando por suas pupilas cinza escura. Então, ela sussurrou, eu sou do clã abandonado por Deus. Clã abandonado por Deus. As sobrancelhas de Lin Ming se ergueram, conte-me mais. Somos um clã amaldiçoado. Nós não temos sobrenome, nem origem. Os ancestrais do meu clã irritaram os deuses e, assim, foram punidos pelos seus pecados. Seus pecados passaram para seus descendentes e agora para mim. Essa tatuagem no meu rosto é o selo e símbolo da minha linhagem amaldiçoada. Maldição. Que maldição! Lin Ming já havia notado a estranha tatuagem no rosto da jovem. Ele havia pensado que era incomum, mas nunca imaginou que na verdade fosse a manifestação de uma maldição. No meu clã, logo após o nascimento, a cada período de tempo, somos amaldiçoados a sofrer uma dor insuportável, uma dor que nos atormenta até a nossa medula. Essa dor se origina do selo no nosso rosto. À medida que envelhecemos, esse surto de dor vai acontecer cada vez menos, mas o tempo pelo qual isso acontece será cada vez mais longo, continuando até morrermos de dor ou cometermos suicídio. Somente praticando artes marciais ganhamos a força e vontade para suportar e suprimir essa dor. No entanto, o que é triste é que não importa o quão talentosos sejam os filhos do meu clã, eles são incapazes de se libertar das correntes de seu destino. Não importa quão alto seu cultivo chegue, um dia eles morrerão por esta maldição na linhagem. As palavras da jovem estavam completamente fora das expectativas de Lin Ming. Ele originalmente pensava que um clã relacionado à deusa no abismo do demônio eterno poderia ser um grande clã com uma história gloriosa e maravilhosa. Mas, ouvindo a verdade da boca dessa jovem, ela veio do clã abandonado por Deus, cada geração de sua linhagem amaldiçoada até o tormento eterno. Eles eram os descendentes da deusa. Se sim, então como poderia um descendente de uma deusa tão poderosa e que abalava o céu ter sido reduzido a um estado tão lastimável? Você sabe quem são os antepassados do seu clã? Eles têm nomes. Como foi a história deles e como eles ofenderam os chamados deuses? A jovem balançou a cabeça. O passado havia sido há muito tempo e a verdade da história havia sido enterrada no interminável rio do tempo. Era simplesmente impossível descobrir a verdade dos tempos antigos. Os ancestrais nos deixaram apenas uma única palavra para nos guiar. Qual é ela? Continue. Quando Lin Ming ouviu essa palavra simples, ele sentiu sua mente tremer. Uma palavra tão simples transmitida por esses ancestrais e, no entanto, parecia conter uma compulsão, uma relutância em se submeter. Continue, continue, continue. Lin Ming olhou para essa jovem mais uma vez, com o coração cheio de um novo traço de reverência e respeito. Este foi um clã verdadeiramente misterioso. Se eles realmente eram os descendentes da deusa, então eles viveram sob o poder desta maldição de sangue por mais de 100.000 anos. Mesmo se a história de seu clã tivesse sido perdida, ou até mesmo se o glorioso passado de seu clã estivesse enterrado no pó, a luta inflexível com seu destino se gravou em seus ossos, tornando-se uma teimosia obstinada que seguia essa maldição de sangue, sempre correndo juntos, lado a lado.
Lin Ming respirou fundo e disse, eu também tenho outra pergunta. Por que Wang Yishan desejaria você? Depois que Lin Ming fez essa pergunta, a jovem não respondeu. Em vez disso, ela olhou para Lin Ming, com os olhos sulins. Lin Ming respondeu conscientemente, tudo bem, então responderei sua pergunta primeiro. Meu pingente de jade veio de uma tumba antiga. Lin Ming não descreveu muito o abismo do demônio eterno. Ele só falou de uma zona proibida e como ele havia perseguido um demônio cadavérico até um túmulo antigo. Ele revelou completamente a essa jovem misteriosa como ele viu a deusa e ouviu seu chamado de invocação, e até mesmo sobre a existência do coração daquele grande imperador. Quando a jovem ouviu isso, ficou completamente aturdida. Ela era incapaz de falar. Tudo o que ela sentiu foi uma dor inexplicável em seu peito, fazendo com que ela quase não conseguisse respirar. Ela não sabia por quê, mas sentia uma profunda dor emocional. Poderia aquela deusa no caixão ser a ancestral de seu clã? Apenas que tipo de história tinha seu clã? Porque ela sentiu uma profunda dor de sua linhagem quando ouviu essa história. Lin Ming silenciosamente ficou de lado, esperando que a jovem terminasse sua lembrança sentimental e também aguardava sua resposta. Depois de um quarto de hora, a jovem finalmente disse, a razão pela qual Wang Yishan me quer é por causa do meu selo da linhagem. Selo da linhagem. A mente de Lin Ming se moveu. Ele conhecia esta frase antes das memórias dos anciãos saprimos do reino dos deuses. O chamado selo da linhagem sanguínea era uma habilidade especial de linhagem transmitida dentro dos clãs. Era uma espécie de habilidade que só era herdada por descendentes diretos. De certo modo, a afinidade com as leis do fogo que o clã da Fênix ancestral tinha, também poderia ser considerada um tipo de selo de linhagem. No entanto, simplesmente não era especial o suficiente. Havia algumas famílias e clãs que tinham linhagens extremamente especiais. Por exemplo, Olhos do Submundo, que podia ver através de todos os fantasmas e ilusões, ou técnicas especializadas de transformação corporal, que permitiam à pessoa utilizar deliberadamente todos os músculos do seu corpo. A jovem disse, o selo de linhagem do meu clã é uma habilidade extremamente especial que só se manifesta em uma pequena minoria de nossos descendentes. E eu sou um deles. O que eu posso usar é um campo de força especial chamado Esfera de Suporte. Esfera de Suporte. As sobrancelhas de Lin Ming se ergueram. Uma habilidade de domínio. Alguns descendentes do meu clã podem formar um campo de força em uma área, aumentando a força de combate dos artistas marciais. Isso aumenta a habilidade regenerativa, a velocidade, a defesa e o poder de ataque de um artista marcial e pode até aumentar sua vontade, força da alma e percepção. Quanto à minha esfera de suporte, eu posso usá-la para aumentar a velocidade, a força de ataque e a vontade de um artista marcial. Eu entendo. Lin Ming foi subitamente iluminado. Esse tipo de habilidade era realmente especial. Esta jovem era capaz de aumentar a vontade de um artista marcial, e a essência de um espírito de batalha era baseada na vontade de um artista marcial. Quanto mais forte for a vontade, mais forte é o espírito de batalha. Quanto àquele Wang Yishan, ele era originalmente alguém que se destacava no aspecto da vontade, então era natural que ele desejasse essa jovem. A jovem continuou, Wang Yishan me capturou e tentou colocar encantos no meu mar espiritual. Ele tentou selos de escravidão e todos os tipos de outros truques. No entanto, por causa da natureza especial da minha linhagem, tudo o que ele tentou falhou. Ele queria que eu treinasse rapidamente até alcançar um cultivo no reino núcleo rotativo ou destruição de vida e então eu poderia me tornar um grande impulso para ele em batalha.
No entanto, eu não estava disposta a me tornar o peão dos outros. Nestes últimos 2 anos eu me recusei a treinar. Meu cultivo não aumentou nem um pouquinho, e em vez disso regrediu. Então, Wang Yishan tentou melhorar as relações entre nós. Ele me teria ao seu lado todos os dias e cuidaria de mim, me protegendo e declarando a todos que eu era sua concubina, a fim de mudar meus pensamentos sobre ele. Então foi o que aconteceu. Lin Ming finalmente entendeu por que essa jovem tinha uma disposição tão forte. Ele adivinhou que Wang Yishan também estava em seu limite. Se ela fosse um apoio para ele que ele já havia ajudado a se elevar, então ele provavelmente não teria desistido dela, não importa o que. Qual o seu nome? A garota hesitou por um momento e depois disse, Jim. Um único nome, significando belo jade, mas com uma junção decisiva. Era agradável, suave e ainda firme, combinando totalmente com o caráter desta jovem. Quantos anos você tem? 19. 19. Lin Ming ficou chocado. Aos 19 anos de idade, ela não tinha praticado por 2 anos inteiros e ainda estava no nível avançado do reino Ouqian. Se ela cultivasse, então já teria rompido para o reino Xiantian. O talento dessa jovem era muito melhor do que ele imaginava. Se ela estivesse realmente disposta a cooperar com Wang Yishan, então o poder que eles poderiam liberar juntos no futuro teria sido imensurável. Infelizmente, Lin Ming ainda não conseguiu obter nenhuma informação dessa jovem sobre a deusa que repousava em seu túmulo. Para ele, aquela deusa permaneceu um enigma eterno.